O tema da mensagem hoje é ocupados demais para obedecer. Repete comigo. Ocupados demais para obedecer. Pergunta para o teu irmão, você anda muito ocupado? Está muito ocupado? Tá? Estou bem ocupado, pastor. Maravilha, mas ocupado demais até para obedecer a Deus? Será? Esta é a questão. Ocupados demais para obedecer. Eu gostaria de começar, irmãos, falando um pouquinho sobre ocupados demais com o presente. Em Lucas, no capítulo 17, o Senhor Jesus, ele traz um entendimento muito importante quando ele estava falando a respeito de previsões, de profecia sobre o fim dos tempos. No seu ensino sobre os últimos dias, que nós tecnicamente chamamos de escatologia bíblica, ele traz um entendimento muito importante. A partir do verso 26, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também, isso é importante, da mesma forma, da mesma maneira, será nos dias do Filho do Homem. Essa expressão quer dizer quando o Senhor Jesus vier. Amém? Igual como foi nos dias de Noé. Aí ele explica, verso 27. Eles comiam, que mais? Bebiam, que mais? Casavam-se, que mais? Davam-se em casamento. Essa expressão quer dizer vida cotidiana, vida de casal, dia a dia, rotina, entende? Eles viviam dessa maneira. Diz o texto: até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Disse Jesus: comiam, bebiam, é igual com o tempo de Noé, mas aqui uma diferença. Ele fala: compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Historicamente, essa colocação de Jesus é perfeita, porque ele coloca nos tempos de Noé, ou seja, um pouco antes do dilúvio, na verdade em torno de 100, 120 anos antes do dilúvio, que as pessoas tinham um modo de vida muito mais tribal. Já agora no tempo de Ló havia um desenvolvimento diferente. As pessoas já tinham construído cidades. Então Jesus faz uma forma de especificação muito detalhada. Mas eu quero que você note uma coisa importante. Ele diz: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o quê? Choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Fogo, ele está dizendo. As pessoas ocupadas e de repentemente a igreja é tirada, representando aqui Ló, sai, né? Na saída, fogo. Note uma coisa importante, irmãos. Nos tempos de Noé, a Bíblia Sagrada diz claramente, aliás, desde os descendentes de Caim, a maldade a cada geração se multiplicava. Preste atenção. E se multiplicou tanto que isso incomodou a Deus. Quando ele disse para Noé preparar a arca, ele estava dizendo àquelas pessoas: vai haver uma sentença, vai haver um juízo. Mas preste atenção que na declaração de Jesus ele não cita maldades. Você prestou atenção nisso? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu sinto a mente dispersa, sabe? Eu sinto quando está bem voada a coisa. Estão falando assim, ó. Preste atenção. O que Jesus falou, vou repetir para você entender. Verso 27. O povo no tempo de Noé fazia o quê? É errado comer?
Fazia o quê? É errado casar? Davam sem casamento. É errado viver uma vida a dois com quem você se casou? E por que Jesus cita isso? E ele não cita a maldade da época. Ele não cita o pecado da época. Na minha visão, queridos, ele não está dizendo que o povo não era mau. No tempo de Noé, que as pessoas não estavam vivendo uma maldade plena. Eu penso que ele de propósito deixa isso um pouco de lado para dizer o seguinte: olha, eles faziam mal, então já tinha sentença para eles. Uma hora dessa iriam colher o que estavam plantando. Mas as outras pessoas que não eram tão más, que não eram tão perversas, elas também não procuravam Deus. Elas viviam de comer, de beber, de casar e de viver a dois, ocupadas na própria vida. E tem muita gente hoje da mesma maneira. Disse Jesus: quando estiver próximo ao Filho do Homem voltar, as pessoas vão estar da mesma forma. E a pessoa se confia dizendo: ah, mas eu não sou nem tão mal assim. Dá uma olhadinha no olho do seu irmão aí, examine essa pessoa. Não sou nem tão mal assim. Eu tenho lá meus pecados, tenho meus erros, minhas falhas. Mas pastor, tem gente pior, pastor. Tem pessoas que se confiam nisso, irmãos. Porque eu não posso citar aqui o que eu precisaria citar, porque senão os vídeos, quando forem para as redes, são cancelados, certo? Mas você consegue imaginar as atrocidades que é feita hoje em dia com crianças, com pessoas vulneráveis de um modo geral, a maldade que é feita hoje por causa de um aparelho celular, às vezes usado, irmãos, que se for revender não vale 30, 40 reais, mas às vezes por causa de um aparelho celular usado durante um assalto, o criminoso é capaz de tirar uma vida. Para muita gente, a vida humana não vale mais nada. Mas entenda bem, o fato de você não fazer isso automaticamente não condiciona você a ser salvo. Não pense você: ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Tem gente que tem essa concepção totalmente equivocada. Eu não estou fazendo nada de errado. Eles também não estavam, irmãos. O que Jesus está citando, as pessoas às quais ele cita, não parecem estar fazendo nada de errado. Comer, beber, casar e viver uma vida de casado. Mas eu vejo como alguém que está dizendo: eles também não buscavam a Deus. Eles também não deram ouvidos a Noé. Eles também não chegaram e disseram: Noé, você está fazendo isso por quê? Ah, rapaz, porque Deus falou que vai vir chuva. Peraí, mas não chove. Sabia que na época de Noé não chovia? Você sabia disso, né? Porque foi tão difícil eles acreditarem, porque até então, diz a Bíblia, que subia um vapor de água de baixo para cima. Não caía água de cima para baixo. É o que os historiadores bíblicos afirmam. Entende? Então, quando ele disse: não, vai ter chuva, vai vir de cima para baixo, e muita, ninguém acreditou. Exatamente como fazem conosco hoje. Quando nós dizemos: larga o erro, larga o pecado, Jesus está voltando, as pessoas dizem: ah, eu escuto isso desde que eu sou pequeno. Não ligam. Se você fala: é errado isso desagrada a Deus, eles nos acusam a nós de sermos fundamentalistas, de não termos uma visão ampla, holística de vida. Está compreendendo? Sim. Então, a mesma coisa. Mas eu penso que essa mensagem de Jesus é um alerta direto para nós não nos confiarmos nas nossas boas ações, ou não nos confiarmos na ausência de crime. Você pode não ser um criminoso, mas se não tiver aliança com Deus, também não será salvo. Porque não existe o meio termo, não existe coluna no meio, muito pelo contrário.